Oi, mulher! Espero que você esteja bem e esteja conseguindo acompanhar essa leitura maravilhosa comigo. Hoje nós vamos ler uma passagem muito polêmica. Tem muita gente que tem muita dúvida. Eu mesma tinha muita dúvida sobre essa passagem, mas hoje nós vamos aqui compartilhar do que eu entendi e do que Deus está falando ali também. E eu tenho certeza que vai ser um tempo muito produtivo. Mas para isso você precisa estar com a sua Bíblia. Senão, não está resolvendo o tempo que estamos aqui, certo? Então pega a sua Bíblia, abre no livro de Mateus. Você nunca mais vai se esquecer onde está o livro de Mateus. Sabe, em qualquer lugar de olhos fechados, você vai abrir no livro de Mateus. E é por isso que as pessoas que estão acostumadas com a Bíblia sabem onde estão os livros. Não é uma questão de decorar. Sabe, às vezes tem gente que canta assim, tem uma musiquinha que fala Gênesis, Êxodo, Gente, não é sobre isso. É sobre você entender a Bíblia, ter intimidade com ela e saber onde estão os livros. Então, se você, assim como eu, passava vergonha, porque eu não sabia onde estava cartas, o que era profeta, o que era evangelista, passava vergonha na hora de abrir a Bíblia. Então, se você continuar nesse grupo, né, acompanhando, lendo a Bíblia, daqui uns dias, você vai abrir de olho fechado. Olha, foi assim comigo e vai ser assim com você. Querida, vamos então continuar. Mateus, capítulo 8. Hoje nós vamos ler do verso 18 ao 22. Mas tem dois ensinamentos aqui. Eu não sei se nós vamos fazer os dois hoje, tá? Vamos ver aqui ao decorrer do vídeo, para que não fique um vídeo tão longo. Na minha Bíblia está escrito assim: Jesus põe à prova os que querem segui-lo. Como se fosse um contexto do que eu vou ler agora para frente. É uma Bíblia de estudo, né? Então ela sempre tem títulos assim. E essa mesma passagem também está em Lucas, capítulo 9, do 57 ao 62. Mas vamos ler que está em Mateus mesmo. Então, Mateus escreve: vendo Jesus muita gente ao seu redor, ordenou que passassem para outra margem. Então, aproximando-se dele um escriba, disse-lhe: Mestre, seguir-te-ei para onde quer que fores. Mas Jesus lhe respondeu: as raposas têm seus covis, e as aves do céu o seu ninho, mas o Filho do Homem não tem onde reclinar a cabeça. E outro dos discípulos disse: Senhor, permite-me ir primeiro sepultar o meu pai. Respondeu então Jesus: segue-me e deixa aos mortos o sepultar seus próprios mortos. Até aqui. Gente, parece só um texto. A Bíblia é incrível porque ela é assim. Você lê e é uma informação. Parece só um texto. Mas existe tanta riqueza nesse lugar das intenções de quem falou, de quem respondeu, ensinamentos em todo lugar aqui. Vamos começar aqui, ó. Vendo Jesus muita gente ao seu redor, ordenou que passassem para a outra margem. Então, aproximou-se dele um escriba. Escriba, nessa época, era um cargo, um alto cargo da sociedade. Eram pessoas que sabiam ler e escrever. Então, eram pessoas que tinham, assim, muito acesso a riquezas, aos reis, aos altos níveis da sociedade, porque eram pouquíssimas pessoas que tinham esse conhecimento. E também os escribas, eles tinham acesso às sagradas escrituras. Porque se eu quisesse, por exemplo, um pedaço da Bíblia, eu teria que pagar para ele escrever para mim.
Então era uma profissão muito, muito bem remunerada naquela época. E quando um escriba diz isso para Jesus, Jesus olha para ele e pensa, ele não sabe o que ele está falando. Então Jesus dá um choque de realidade naquele escriba. Por quê? O escriba, quando ele fosse seguir um mestre, a palavra mestre naquela época, também rabino, né, rabi, essa palavra significa alguém muito influente, muito sábio, que deve ser seguido. Então existe uma posição social em você ser discípulo daquele rabino, daquele mestre. Então, talvez o escriba ele não tinha entendido que Jesus não veio como um rei deste mundo, com um reino físico, um reino político. Ele talvez não tinha entendido isso ainda. E aí Jesus precisou dizer para ele, deixa eu te falar, vou dar o cenário para você entender o que é me seguir. As raposas têm os seus covis e os passarinhos têm os seus ninhos, mas o Filho do Homem não tem onde reclinar a cabeça. Com isso, Jesus estava querendo mostrar para esse escriba que não era o que ele estava pensando. Quando Jesus se refere a raposas têm os seus covis, raposa naquela época era um animal que era predador, né? Então, as raposas têm os seus covis. O que quer dizer? Elas têm os seus exércitos, né? Os seus rebanhos, aquele lugar em que ela tem a sua segurança. As raposas têm os seus covis, no sentido de segurança, no sentido de força no mundo, força política, né, que o escriba achava que era. A raposa também estava muito ligada à imagem do império naquela época, por isso ele usou raposa. E também Jesus diz que as aves do céu têm seus ninhos, que quer dizer, a ave do céu tem para onde voltar, tem onde gerar, onde cuidar, alimentar. Existe um endereço certo das aves do céu. Mas o Filho do Homem, que era Jesus, se referindo a ele mesmo, não tem onde reclinar a cabeça. Reclinar a cabeça quis dizer onde descansar. Porque Jesus tinha, sim, ele morava ali, segundo a gente, né, lê a Bíblia, que a gente entende que ele estava morando em Cafarnaum, na casa de Pedro, ou uma casa próxima da de Pedro, mas eu acredito que na de Pedro mesmo, porque tem outras passagens aqui que as pessoas perguntam onde encontrá-lo, e ele diz, vem, vamos até lá, eu vou te mostrar. Então Jesus tinha sim uma casa, um lugar onde tomar seu banho, se alimentar, trocar suas vestes, ele tinha. Só que ele estava dizendo aqui, nesse sentido, que ele não tem onde reclinar a cabeça, para que o escriba entendesse que Jesus não era nada daquilo que ele estava imaginando. E quando ele diz Filho do Homem, é a primeira vez em que esse termo é apresentado aqui na Bíblia que nós estamos lendo em Mateus. A primeira vez que ele se refere a si como Filho do Homem. O que significa Filho do Homem? Filho do Homem está se referindo a uma profecia que está escrita em Daniel, capítulo 7, no verso 13. Onde Daniel diz que o Filho do Homem... Será que a gente abre lá em Daniel para a gente ler isso agora? Era bom, né? Vamos lá. Abram aí. Meu Deus. Em Daniel. Daniel está aqui junto com os profetas, depois de Jeremias. Sabe o que é importante você saber? Você não precisa saber a ordem exata da posição dos livros, mas você tem que saber onde eles estão. Tipo, eu sei que ele está aqui antes dos menores,
um pouquinho depois de Ezequiel. Então você começa a conhecer e aí você não se perde. Então olha aqui, ó, qual que é a profecia que Daniel diz? Capítulo 7, verso 13. Daniel falando de si mesmo. Eu estava olhando nas minhas visões da noite, e eis que vinha com as nuvens do céu, um como o filho do homem, e dirigiu-se ao ancião de dias, e o fizeram chegar até ele. Foi-lhe dado domínio e glória, e o reino para que os povos, nações e homens de todas as línguas o servissem. O seu domínio é domínio eterno, que não passará, e o seu reino jamais será destruído. Então isso aqui é uma profecia falando de Jesus. Então quando Jesus fala com um escriba, o filho do homem, o escriba conhecia essa profecia. Então Jesus está se afirmando, lembrando o escriba de quem ele é. Por isso, muitas vezes nas escrituras você vai ler Jesus como o filho do homem. Mesmo que ele não tenha sido filho de José. Nunca se esqueça disso. Lembre-se que Jesus é filho do Espírito Santo na barriga de Maria. Então, ok. Então, a primeira vez que ele fala esse negócio de filho do homem. Aí aqui eu tenho um ensinamento. Aqui falando da raposa, das aves do céu. Sabe, quantas vezes, quantas pessoas, ou até nós mesmas, buscamos Jesus sem saber, sem conhecer quem ele é. Sem saber que ele não é o Deus da prosperidade como... Sim, entenda o que eu vou dizer. Deus é Deus de abundância e os seus filhos são prósperos e ele deseja isso. Mas existe uma teologia da prosperidade em algumas denominações mais tardias, mais novas, recentes. Algumas denominação que eu quero dizer é uma bandeira de uma igreja. Então, algumas denominações insistem no Deus da prosperidade. São lugares, igrejas que vendem objetos que estão abençoados, objetos que estão ungidos e que, por exemplo, você vem aqui e compra essa garrafa de água, que é essa água do Rio Jordão de Israel, e você vai tomar uma tampinha por dia e você será curada. E você vai jogar essa água na sua casa, para sua casa ser abençoada e santificada. E através dessa água, o diabo não tem poder na sua vida. Quanto custa a água? R$ 1.200. Sei lá, até mais. Ah, você vai colocar um adesivo no seu carro e esse adesivo vai impedir com que Satanás coloque a mão no seu carro, você nunca vai sofrer acidente, o seu carro não vai estragar. Tá entendendo o que eu tô falando? Tem pessoas que veem Jesus de uma forma distorcida. E aqui o escriba achava que Jesus daria para ele uma posição de alto nível e de reconhecimento na sociedade. Só que ainda estava no início do ministério de Jesus. O escriba ainda não tinha nem entendido que o Jesus ia morrer e ressuscitar. Embora ele conhecesse as escrituras e já deveria saber disso. Mas sabe, muitos dos que conheciam as escrituras, inclusive os sacerdotes e líderes religiosos, foram os próprios que mandaram matar Jesus. Então não é sobre conhecer a Bíblia e conhecer as profecias. É sobre todas as vezes que Jesus me desagrada, eu mandar matar ele. É forte isso, né? Será que você entendeu o que eu quis dizer? É sobre todas as vezes que Jesus se sentar à minha mesa e dizer, você está errada. Você vai sair com essa roupa? Onde você vai?
Com quem você vai? Que horas você vai? Quem que sabe que você vai e quem não pode saber que você vai? Você está mentindo? Você está errada? Isso não conduz para os caminhos do Senhor. Isso não agrada o meu Pai. Sabe o que ele está querendo dizer com isso? Você não está indo para o céu. Você está traçando um destino para o inferno. Aí você olha e esse Jesus te desagrada. Você prefere o Jesus é amor, que passa a mão na sua cabeça, que te perdoa. Mas você se esquece, porque talvez você não conheça, o Jesus do livro de Apocalipse, que é aquele que desce para julgar e condenar os que não obedeceram a sua lei. O escriba aqui nesse contexto, para mim, representa todas as vezes que nós não entendemos quem é Jesus e nos dispomos a caminhar com ele. E todas as vezes que nós matamos ele, porque ele disse algo que nos contrariou. Em vez de aquela verdade vir me transformar, abrir meus olhos, abrir os meus ouvidos, transformar a minha vida, me levar a caminhar em santidade. Não. Eu prefiro buscar coisas que não são de fato o que o Senhor manda, o que Deus manda, o que Jesus diz. Eu prefiro confiar em pastores que dizem que a água ungida vai abençoar a minha casa. Então, se eu tenho essa água lá em casa, eu não preciso andar em santidade. Eu posso ouvir músicas do mundo que eu quiser. Eu posso beber bebidas que o mundo bebe. Eu posso andar com as roupas que o mundo anda. Por quê? Porque eu tenho uma água ungida lá em casa. Não é sobre isso. Você precisa entender que a salvação é individual e que existe o obedecer e o desobedecer. E que Deus vê todas as coisas. Jesus enviou o Espírito Santo Consolador. E o Espírito Santo que está em algumas pessoas, ele está dentro. Em outras pessoas, ele está fora. Mas ele está vendo tudo o que você está fazendo. E isso está ficando lá no caderno, nas anotações do céu. Por que eu falo anotações do céu? Porque lá em Apocalipse diz que o seu nome deve estar escrito no livro da vida. Então eu entendo que todas as nossas ações, todos os nossos dias aqui estão fazendo parte de um livro, de uma escritura. E eu estou escrevendo a minha história, longe ou perto de Jesus. Mas eu não posso me enganar. Eu preciso conhecer as escrituras como o escriba conhecia. Mas agora eu preciso conhecer Jesus. E além de conhecer as escrituras, eu preciso reconhecer que é Jesus que está sendo falado nas escrituras. Quando eu vou lendo lá o livro dos profetas, não precisa nem chegar nos profetas. Quando eu leio Gênesis, que é o primeiro livro da Bíblia, eu preciso reconhecer Jesus naquele livro lá. Porque tudo aponta para Jesus. Então não é sobre você ler a Bíblia e ter o conhecimento, porque o escriba tinha conhecimento. É sobre você caminhar com Jesus e obedecê-lo e andar em santidade e ter traçado no GPS da sua vida: eu quero estar na presença do Senhor. Se você não sabe para onde você quer ir, qualquer caminho serve para você. E você acha que acontece o quê com as pessoas que andam por qualquer caminho? Sabe, eu fico pensando que é muito claro isso para mim. Deus me explicou as escrituras de uma forma assim que a minha mente fez assim, bum, sabe? Depois eu não cabia dentro de mim, do tanto que a minha visão se expandiu, do tanto que os meus ouvidos foram abertos, sabe? Foi assim realmente um boom. Pensa comigo, eu já fui aeromoça, né, Natan? Não sei se você conhece a minha história, foi meu primeiro emprego, e eu tava pensando esses dias nesse exemplo.
Quando as pessoas entravam no avião, principalmente pessoas que estavam voando pela primeira vez, elas sempre perguntavam, tá indo para tal lugar, né? Elas confirmavam o destino daquele avião, porque eu acho que elas tinham muito medo de pegar um avião de Fortaleza, sendo que ela queria ir para Porto Alegre, né? Então, mas elas estavam certas, imagina, você saber disso depois que o avião pousou, tem que saber antes do avião decolar, porque ainda dá tempo de sair do avião errado e ir para o avião certo. Então imagina você entrar em um avião que você não sabe para onde vai. Você já viu isso? Alguém chegar lá no aeroporto e ver, esse voo é destino Fortaleza, esse voo destino Porto Alegre e esse voo destino não tem. Qualquer lugar. Como assim qualquer lugar? Qualquer lugar. A gente vai voando aí na hora que... até onde der o combustível. Qualquer lugar. Gente, você entraria nesse avião? Você colocaria sua família dentro de um avião que não sabe para onde vai? No comando de um piloto que não tem uma estratégia, que não tem uma rota, um plano de voo? Você colocaria a sua vida na mão de alguém que não sabe para onde vai? A pergunta parece tão óbvia. A resposta mais ainda, né? Claro que não, Marília. Eu não colocaria a minha vida na mão de um piloto que não sabe para onde vai. Eu não entraria em uma aeronave que não tem um destino certo. Se eu quero ir para Porto Alegre, eu vou entrar no de Porto Alegre. E na vida, você faz isso muitas vezes, todos os dias. Você deixa a sua vida nas mãos das pessoas que não têm destino traçado, no comando de pessoas que não sabem onde querem chegar, que não têm a rota planejada e um projeto para aquele voo chegar naquele lugar, não tem combustível suficiente para chegar onde quer ir, e você coloca as suas mãos, a sua vida nas mãos de pessoas que não sabem para onde vão. Você entra em aviões que não sabe para onde vai. Eu não sei se você entendeu o meu exemplo aqui. Existe um avião da vida que está escrito Jesus. O outro avião está escrito Satanás. Só existe esses dois. Ah, não. Não, existe um que está escrito Jesus, existe um que está escrito Satanás e existem milhões de aviões que está escrito nada. Destino? Nenhum. Ué, quem que é esse terceiro avião que está escrito destino nenhum? É da frota de Satanás. Porque ele é o pai da mentira. Ele vai escrever coisinhas lá, destino à felicidade. Ele vai escrever assim, destino, o importante é ser feliz. Destino, meu corpo, minhas regras. Destino, eu que mando. Mas os pilotos estão seguindo a rota definida por Satanás. Eles estão na frota de Satanás. Para Jesus, para o céu, só existe um caminho e você precisa entender isso. Se você está andando na sua vida sem um destino traçado, qualquer atalho, qualquer caminho está te levando para um destino distante do que você acha que você está indo. Tome cuidado. Foi isso que Jesus disse para o escriba. Você não sabe o que você está dizendo. Tome cuidado. Eu gostaria de falar aqui também do restante sobre o sepultar os seus próprios mortos, mas nós já estamos em 20 minutos de vídeo e eu vou deixar para uma próxima gravação. Eu gostaria aqui de fazer uma chamada com você, uma chamada, uma reflexão. Você precisa definir para onde você quer ir, para onde você quer levar a sua família. Se você quer acompanhar o mestre,
mesmo ele te dizendo que ele não é desse mundo, que não é um reino político, que não é um reino humano, não é um poder aparente, você precisa definir, decidir onde você está colocando a sua vida e a vida da sua família. Naquele destino em que tem a rota traçada, que com certeza vai chegar em Jesus, ou você está perdida pelos caminhos e nem sabe o endereço da rota que é Jesus. Eu vejo muitas pessoas sendo enganadas por Satanás. Eu acho que elas escreveram lá no GPS, destino, presença de Deus, o céu, Jesus. Mas aí, quando ela coloca o destino que é para chegar lá, por quê? Porque ela quer. Quem em sã consciência quer ir para o inferno, arder lá no lago de enxofre que queima eternamente, a morte eterna, a distância de Deus? Quem em sã consciência quer isso? Poucos existem. Os satanistas, por exemplo, eles têm consciência que eles trabalham para o diabo, para Satanás, e eles permanecem lá. Então, existe? Existe, mas são poucos. Então, eu quero dizer dos que não têm consciência, daqueles que acham. Quem que em sã consciência quer ir para o inferno? Ninguém. Vamos pensar assim, ninguém. Eu não quero, você também não. Então, eu vou colocar destino, céu, destino, Jesus. Mas aí, vem um amigo e te convida para dar uma paradinha aqui. São só 10 quilômetros de desvio. Aí vem uma outra amiga e te convida para ficar mais um dia aqui. São só 20 quilômetros de desvio. Aí daquele lugar que você estava da sua amiga, para a rota, já mudou a rota. Já ficou mais longe. Aí você já tá ali, aí você já vai visitar aquela outra também. Aí aquela outra te convida para aquela outra, e outra, e outra. E o GPS recalculou tanto a rota que ele agora desistiu. Ele disse, olha, agora quando você quiser de novo aquele destino que você colocou lá atrás, aí você para, define e calcula. Porque agora o caminho já se perdeu. Você já fez tantos desvios, já saiu tantas vezes da rota, que não existe mais aquela rota traçada. Jesus não é um GPS que fica falando para você, volte para a rota, volte para a rota. Não, Jesus é um destino. O volte para a rota é o Espírito Santo aqui em você, ó. Filha, volta. Filha, tá errado. Filha, não vai. Filha, não faz isso. Isso são caminhos de morte. Não coloca a sua vida aqui, não coloca a sua família aqui. O Espírito Santo te voltando para o caminho. E Satanás te dizendo, ah, mas deixa de ser boba, não dá nada. Que isso? É só um copo, é só uma dose. Ah, mas esse povo é muito exagerado, esses crentes é muito chato. Vem cá, senta aqui nessa mesa, você não ama elas? Não são suas amigas, suas parentes? Ah, o que tem? Não dá nada, você não pode ser tão exagerada assim. Cuidado, você tá ficando neurótica, esse negócio de Bíblia não tá fazendo bem pra você. Satanás tirando você da rota. E você entrando no avião da frota de Satanás. Cuidado. Quando você entender isso, a sua visão vai fazer assim. Você vai sentir que você nem cabe mais nesse mundo. Porque tudo que você vê, como eu às vezes fico olhando as pessoas, eu fico assim, meu Deus, se elas soubessem o que elas estão fazendo, o resultado que dá isso. Mas elas não querem saber. Então nós que queremos saber estamos aqui, certo? Firmadas na palavra do Senhor. Com destino traçado, destino certo, que é Jesus. Por favor, hein? Não deixe Satanás alterar a sua rota.
Queridas, vamos encerrando por aqui. No próximo encontro, a gente fala sobre o verso 21 até o 22 e vai ser também uma bênção. Tem muita revelação nesse lugar. Que Deus te dê clareza dos caminhos que você tem tomado, que o Espírito Santo seja uma voz mais alta do que a do mundo, que os seus olhos sejam abertos, seus ouvidos sejam abertos para a verdade do Senhor e que o seu coração esteja disposto a receber tudo que Ele tem para a sua vida. E em nome de Jesus, eu declaro que essa reunião é como uma sementinha em um solo fértil e que essa palavra de hoje vai frutificar na sua vida. Amém? Em nome de Jesus. Queridas, um beijo e até o próximo vídeo.